Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Então, só reforçando, os homens aí procuram o pastor Elcimário, já pegou o nome de todo mundo. As mulheres vão tirar o papel hoje. As crianças de até 11 anos lá com a irmã Claudete. E o Gessiel aqui, ajudado pelo Gessé. O jovem solteiro, tanto homem como mulher, viu? De 12 anos até 50, se for solteiro. Amém? Para ficar um negócio assim bem de crente. Mulher casada, dá presente para mulher casada. Homem casado, dá presente para homem casado. E solteiro, presente para gente solteiro. Para que não haja interferência do diabo. Amém? O diabo deixa de interferir quando a gente vigia. Amém, irmãos? Ok? Depois os meninos vão pegar aí o nome dos jovens para poder fazer aí a distribuição dos nomes. Presente em R$20, isso é só para nós confraternizarmos mesmo, e das crianças 10, amém? O objetivo é esse, a gente confraternizar. E aí a partir de janeiro a escola dominical, as crianças por faixa etária aí, na medida do possível, vai ter a revista específica delas. Até esses pequenininhos aqui eu coloquei o nome. Essa menina, o tanto que ela está vestida de crente hoje, ó. Assembleana daquelas, né? De primeiras mulheres assembleanas se vestiam assim. Hoje é que está bem mudado, né? Mas era uma coisa boa isso, porque hoje a gente vê cada coisa por aí, que misericórdia. Então, se possível for, vai usar a sala lá de casa, mas vai ter a salinha separada aqui por faixa etária. Então, Abner está matriculado, Esté, né? Esté, o Arthur, matriculei o Arthur, embora o pai e a mãe não me respondeu, eu falei, mas vão ter que matricular ele, trazer ele para a escola dominical. O Arthurzão está matriculado, vai ter que trazer. Se vira, acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, eu quero ver porque que não acorda para vir para a escola dominical e trazer a cria, né? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Abra aí a sua Bíblia. Irmão, só contar aqui um negócio para vocês rirem antes de eu começar a pregar, porque aí você vai estar com o coração aberto. Aconteceu um fato aqui comigo segunda-feira, inédito. Eu acho que não aconteceu contigo ainda não. Máscara é um negócio muito pessoal, né, irmão? Nós tivemos uma reunião aqui da regional, segunda-feira, e aí aquele negócio de bota máscara, tira máscara, eu botei minha máscara no bolso, né? Aí, estou aqui, passei a palavra para o pastor Nação falar, e eu vi uma máscara branca em cima da mesa. Eu olhei assim e falei, rapaz, mas eu deixei minha máscara ali, moço. Deixei minha máscara ali, que falta de educação essa minha, o homem falando, e a minha máscara lá no lugar onde é que ele pôr a Bíblia dele. Eu catei a máscara e botei na cara, né? E a reunião, e esses homens falam, e eu já estava agoniado, eles demorando. Aí foram embora, nós fizemos a nossa reunião aqui. 1h30 depois, irmão, depois que tinha terminado a nossa reunião aqui, aí conversando aqui, não sei se era o Elcimar, mas o Dinei estava conversando aqui. Aí eu levantei, né, escutando a conversa, enfiei a mão no bolso, falei, o que é isso no meu bolso? Que tirei uma máscara minha. Meu Deus, é minha máscara. Gente, que máscara é essa que eu estou na cara aqui? Aí eu não sei quem foi das meninas aqui, acho que foi a Adna, falou assim, pastor do céu, é a máscara do pastor Nasson. Ele estava procurando essa máscara, virado doido, e perguntando, gente, onde foi que eu coloquei minha máscara? Perdi minha máscara. Irmão do céu. Aí eu arranquei essa máscara, passei álcool na cara, aí cheguei ali em casa, só não fiz beber o álcool, passei álcool na cara, cheguei ali em casa, mas eu ri dessa situação. Aí eu lavando o rosto, falei, não, mas ainda bem que o pastor Nação é um velho sadio. Aí a Lúcia falou, ele é sadio, você tá para arrancar o couro da cara assim, lavando, imagina se não fosse. No outro dia,
Aí a Duda, quando eu falei assim, meu Deus do céu, passei a máscara do Nação, se ele tiver com Covid, eu já peguei. Aí a Duda falou assim, pastor, toma cura tudo. Aí no outro dia eu liguei para ele, falou, Nação, você não está com Covid? Não. Você tem tuberculose? Você tem não sei o quê? Perguntei um monte de doença. Não, rapaz, tem não, por que você está me perguntando? Falei, moço, você deixou sua máscara de bobeira, eu fiquei com ela 1h30 na cara. Por isso que eu estava procurando minha máscara, rapaz. Eu perguntei para o Júnior, onde foi que eu botei minha máscara? Perdi minha máscara. Como é que perde a máscara aqui? Mas aí o Covid não manifestou ainda não. Ele garantiu para mim que não estava. Mas não devia estar mesmo, não. Né? Então, cuidado com a sua máscara, viu? Não dê bobeira, não, que você acha alguém que pega ela. Então, se você tirar também e ficar com esse tira e põe, de repente você pega a máscara do outro. Ei, rapaz, mas é engraçado. Lucas capítulo 12, verso de número 21. Abra a sua Bíblia aí. Lucas 12, verso de número 21 ao verso de número 23. Diz assim. É Atos, rapaz, é Atos. Atos capítulo 12. Segundo os sinais que a gente está envelhecendo é o esquecimento, né? Você vai fazer um negócio, esquece, aí você vê que esqueceu. Aí você volta e faz de novo. Está aqui aberto em Atos e eu estou falando Lucas. Ó. Lucas capítulo de número 12. Atos capítulo de número 12. Verso de número 21. Atos capítulo 12. Atos é porque foi Lucas que escreveu Atos, gente. Vocês não entenderam, né? No dia designado, verso de número 21. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e comido de bicho, comido de vermes por vermes, morreu. E o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e comido por vermes, morreu. Esse relato da morte de Herodes, por ter morrido comido de bicho, por não ter dado glória a Deus, é um relato muito conhecido e citado por muitos, inclusive é tema de muitas músicas, não é? Evangélicas. O Matos Nascimento, por exemplo, fez uma música assim que fez muito sucesso naquela época do auge dele. E eu, por curiosidade, joguei lá hoje no YouTube, tem uma música muito interessante acerca disso. De fato, a Bíblia registra que Herodes morreu comido de bicho porque ele não deu glória a Deus. Só para situar na história, para situar esse acontecimento dentro da história, isso ocorreu por volta do ano 44 depois de Cristo. Então, esse capítulo 12, os acontecimentos do capítulo 12 aqui do livro de Atos, está situado mais ou menos no ano 44 depois de Cristo. E o Herodes aqui não é aquele Herodes citado no Novo Testamento, é o Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Não é o mesmo Herodes que aparece nos evangelhos, o Antipas. E dentro desse contexto de Herodes ter morrido dessa forma trágica, a Bíblia diz que a igreja do Senhor estava experimentando um crescimento exponencial. A igreja se multiplicava, os irmãos se lembram dos acontecimentos ali logo depois do dia de Pentecostes, onde houve ali aquele grande número de pessoas se convertendo, e a igreja agora estava alcançando os gentios também, aqueles que não eram judeus, também estavam se convertendo. O ide de Jesus estava sendo cumprido e estava havendo conversão de pessoas fora do quadro judaico. E, inclusive, Pedro já acabara de passar por aquela experiência da conversão de Cornélio. E nesse capítulo ainda, o capítulo anterior, relata
que os crentes que foram dispersos, que saíram de Jerusalém por causa daquela perseguição da morte de Estevão, lembra que Estevão é apedrejado e os crentes tiveram que, por livre e espontânea pressão, deixar Jerusalém e fugir para não serem mortos também, assim como Estevão foi. A Bíblia diz que os crentes que saíram dispersos, fugindo para não morrer, eles saíram levando o evangelho e chegaram em Antioquia, um grupo desses, e ao pregar, a Bíblia diz que converteu-se um grande número de gente ali em Antioquia, ao ponto de formar uma igreja naquela cidade. No entanto, Herodes, que era o governante da época, um governante cruel e oportunista, ele aproveitava do oportunismo por popularidade, para ter mais popularidade e poder, né? A perseguição aos cristãos estava acirrada, e Herodes era esse tipo de governante, característico de muitos políticos nos dias de hoje, que fazem as coisas, muitos deles, não é porque querem fazer o bem, não é porque é aquilo que está precisando ser feito, mas faz politicamente para ter popularidade, para ganhar apoio e assim ter mais poder. Então, Herodes era esse tipo de político, esse tipo de governante. E Herodes, então, percebendo a perseguição dos judeus aos crentes, aos cristãos, ele resolve, então, maltratar mais ainda a igreja. Quando ele percebe que os judeus estavam perseguindo os cristãos, para ele ficar popularmente melhor, para ele ficar bem na fita, politicamente falando, ele resolve maltratar mais ainda a igreja. E aí o texto, dentro desse contexto, você vai ver que Herodes manda matar Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Zebedeu. Não confundir com Tiago, irmão do Senhor Jesus, que era pastor da igreja de Jerusalém nessa época. E após matar Tiago, ao fio da espada, a Bíblia diz, ele percebe que isso agrada os judeus. Então, ele resolve, sabendo que havia agradado os judeus, mandando matar Tiago, resolve também prender Pedro. Manda prender o apóstolo Pedro, quando, com o mesmo intento de apresentar Pedro ao povo e condenar Pedro à morte, assim como Tiago havia sido morto. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Pedro então é preso, a igreja se une em oração e começou a fazer oração contínua diante de Deus pela vida do apóstolo Pedro. E aí, na noite anterior, em que Pedro haveria de ser apresentado ao povo, diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso por duas correntes. Olha só, o prisioneiro estava bem guardado. As portas do cárcere fechadas, e colocaram Pedro entre dois soldados, acorrentado ainda, entre esses dois soldados, né? Havia sentinela ainda fora, guardando essa prisão. Pedro estava guardado em segurança, para que no dia seguinte ele fosse apresentado ao povo, e provavelmente ser morto também. Mas a Bíblia Sagrada diz que a igreja fazia oração contínua por Pedro. A igreja estava em oração. E aí então diz que o Senhor manda um anjo. O anjo entra na prisão, toca ao lado de Pedro, do lado de Pedro, que estava dormindo, e os soldados também, e desperta a Pedro e diz: levanta depressa, rapaz. Quando o anjo fala isso, as correntes caem das mãos de Pedro, e o anjo diz a ele: coloca o teu cinto, coloca as tuas sandálias, e assim o fez. Põe a tua capa e me segue. Pedro então começa a seguir o anjo. Pedro então, ali pensando ainda que ele estava tendo uma visão ou uma espécie de sonho,
e só depois que passa pela segunda sentinela e chega no portão de ferro que dava para a cidade, e o portão se abre automaticamente, é que Pedro então reconhece que o Senhor de fato havia enviado o seu anjo para livrá-lo das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Amém, meus irmãos? Diga comigo, vale a pena orar. Então, olha só, esse homem, esse servo de Deus que estava sentenciado à morte, a sentença estava certa para ele. Mas a igreja começou a orar de maneira contínua. E o Senhor, então, deu livramento a Pedro por intermédio do seu anjo. Amém, meus irmãos? De maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. Os portões se abriram de maneira sobrenatural. No dia seguinte, vão procurar Pedro. Cadê Pedro dentro da prisão? O Senhor o havia tirado. E diz que Herodes mandou sentenciar os soldados que estavam ali guardando. Mandou sentenciar. Então, Herodes, esse governante cruel, esse oportunista politicamente falando, aquele que fazia tudo pelo poder, manda matar Tiago, manda prender Pedro com o objetivo de executá-lo. Mas Herodes, ele morreu comido de bicho, como diz aqui a Bíblia Sagrada, não foi nem por causa da perseguição aos crentes. Não. O fato aqui aconteceu dele morrer não é porque ele mandou matar Tiago. Não é porque ele mandou prender Pedro. Herodes morreu de maneira sobrenatural, foi alvo dessa sentença divina, porque ele tomou para si aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Amém, meus irmãos? É claro que a Bíblia diz que aquele que faz tropeçar, Jesus que disse, aquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. É claro que às vezes os juízos de Deus eles são executados de maneira pontual, contra alguns que perseguem crente, perseguem a igreja, perseguem os filhos de Deus. Mas, no caso aqui, Herodes morreu não foi por causa das suas atrocidades. Ele morreu porque ele tomou para si algo que pertencia exclusivamente a Deus. Olha só, a Bíblia diz que em um dia oportuno, um dia específico, e os estudiosos acreditam-se que esse dia aqui, que aconteceu isso, foi um dia especial, onde costumeiramente se costumavam fazer celebrações em honra ao imperador, e neste caso aqui, específico, a Cláudio. Herodes entra no recinto dessa celebração, vestido com seus trajes reais, e nesse dia, além de Herodes estar bem trajado com seus trajes reais, a Bíblia diz que o discurso dele impressionou a todos que estavam ali, a todos os presentes. E Joséfo afirma que os trajes reais que eles usavam e que a roupa que Herodes provavelmente estava usando naquele dia eram roupas tecidas de prata, onde os raios solares, ao darem naquela roupa, trazia luzes, reluzia diante das pessoas. Então, as pessoas presentes ali, não é? Ao ver Herodes com aquele esplendor todo e com um discurso tão convincente, cheio de tanto carisma, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algumas pessoas que têm carisma discursando, político principalmente, de fazer a multidão chorar. Eu já tive a oportunidade de participar de eventos assim. Lá no Maranhão tinha um político que foi prefeito de Imperatriz, que foi deputado federal. O homem fazia a gente chorar nos comícios. Eu lembro que, muitos anos atrás, eu adolescente ainda, cheio de ilusão na cabeça,
Eu lembro que houve um comício lá em Imperatriz e trouxeram Sarney, que queria eleger não sei se era a filha dele, quem que era. O discurso do homem fez as pessoas chorarem. Iris Rezende Machado discursava e as pessoas choravam. Que é isso? É a operação do Espírito Santo? Não, é carisma. Então acredito que esse discurso de Herodes foi um discurso mais ou menos assim. Né? Foi um discurso mais ou menos assim, que apelava para a emoção das pessoas e levaram as pessoas ao êxtase. E aí então, quando as pessoas veem aquele homem que tinha tanto poder, que era um governante, vestido de maneira esplendorosa, e com o discurso daquele, eles disseram, isso não é a voz de um homem, isso é a voz de um Deus. Esse homem não é terreno, esse homem é divino. Isso não é voz de um homem, é voz de um Deus. Então a multidão atribuiu a Herodes uma glória que não pertence aos homens, que pertence apenas a Deus. E Herodes, então, ele entra nessa onda de bajulação do povo, ele entra nessa onda de bajulação do povo, e ele pega aqueles elogios para si, e ele de fato absolve. Ele recebe aquela glória, ele toma para si aquilo que deveria ser tributado apenas a Deus. Sabia que às vezes o diabo vem com essa armadilha também na nossa vida? O diabo às vezes vem com essa armadilha na nossa vida. Às vezes ele fala na mente das pessoas, fala no ouvido, levando o ego a se inflar e as pessoas quererem receber uma glória que não pertence a ele. E aí então Flávio Joséfo diz que nessa mesma hora em que Herodes, ele recebe isso, ele toma para si essa glória, ele realmente se sente como um Deus. Eu de fato sou o cara. Diz que ele foi ferido pelo anjo do Senhor. A Bíblia resume dizendo que ele foi ferido pelo anjo do Senhor e morreu comido de bicho. Mas Joséfo afirma que naquele momento ele foi acometido por uma enfermidade, provavelmente no intestino, e 4 dias depois, aquele homem que estava recebendo o louvor dos homens, recebendo uma glória que não era para si, que estava talvez se sentindo de fato o cara, achando que ele de fato era um Deus. 4 dias depois, ele vem a óbito. Ele morre, assim como estava descrito na Bíblia Sagrada. Herodes morreu, não é porque ele não abriu a sua boca na hora e não deu um glória a Deus, como alguns pensam, como alguns querem atribuir, né? Como alguns cânticos aí querem dizer, que quem não abre a boca e não dá glória a Deus morre comido de bicho. Não. Herodes morreu porque tomou para si uma glória que pertence apenas a Deus. Herodes morreu porque ele não reconheceu quem ele era. Ele não reconheceu que ele não passava de um homem mortal, de um ser humano mortal. Ele não passava de pó, de cinza. Ele não passava de um ser humano totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a realidade de todos nós. Nós dependemos inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? O poder financeiro, o poder político, o poder da fama, nada pode livrar a nossa vida, pode garantir a nossa vida aqui na terra, só a graça e a misericórdia de Deus. Herodes morreu porque ele não tomou para si a glória que não era dele. Ele tomou para si a glória que pertencia apenas a Deus. Por isso, meu irmão, diga para o irmão que está do seu lado, dê a glória a Deus, meu irmão, diga, dê a glória a Deus, meu irmão.
Quantos, meus irmãos, falar em dar a glória devida a Deus? Vem a seguinte pergunta: quantas pessoas só são dependentes de Deus na necessidade? Só dependem de Deus na necessidade. Só dependem de Deus quando está precisando de um milagre. Só dependem de Deus quando estão no desespero, à beira do fracasso e vergonha. Aí dependem de Deus. Mas quando o milagre chega, quando a provisão é enviada, quando Deus responde com o socorro necessário, quando Deus coloca a pessoa, às vezes, numa posição de honra, aí a pessoa deixa de depender de Deus, deixa de confiar no Senhor, deixa de colocar a sua confiança inteiramente em Deus, e deixa até de reconhecer que é Deus que faz. Não, mas tem o reconhecimento de que é Deus que fez, de que é Deus que faz. E aí nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com o nosso ego. A gente tem, alguns têm mais, outros têm menos, mas isso precisa ser equilibrado. A gente tem uma necessidade danada de reconhecimento, é verdade ou não, irmãos? Não é? A gente tem necessidade de reconhecimento. E é necessário a gente reconhecer a posição em que a gente está. Isso é saudável. Isso é saudável. Só que nós não podemos permitir que essa necessidade de reconhecimento de quem a gente é, do que a gente é capaz, a gente não pode permitir que isso roube a glória que pertence apenas a Deus. De forma alguma. Nós somos tendenciosos, diante dos demais seres humanos, exaltar as conquistas como se fosse uma conquista nossa. E tem gente, dependendo de onde ele esteja, ele tem até vergonha de reconhecer e dizer: foi Deus que fez, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me deu inteligência, foi Deus que iluminou o meu entendimento e fez eu enxergar algo que eu não enxergava antes. Tem gente que tem vergonha disso. E aí, quando nós agimos assim, nós estamos roubando uma glória que pertence apenas a Deus. Amém, meus irmãos? Uma glória que pertence apenas a Deus. A pessoa pode até frequentar o culto e abrir a boca e dar um glória a Deus atrás do outro, mas as suas ações deixam de reconhecer, deixa de atribuir a glória que pertence a Deus. Ter vergonha do nome de Deus. Muitos só dizem: olha, eu consegui. Mas se esquecem de reconhecer que às vezes ele conseguiu, porque Deus estava cumprindo o desejo do coração dele. Amém, meu irmão? Deus estava cumprindo um desejo do coração dele. Deus faz o milagre, não é? E aí, nós também corremos o risco de, na nossa vida, deixar de dar glória a Deus, a glória que só pertence a Ele, meus irmãos, quando nós reconhecemos apenas os instrumentos humanos que Deus às vezes usa para abençoar a nossa vida, para realizar o milagre. Olha, quantas coisas acontecem na sua vida fruto da bênção de Deus. E aí a pessoa às vezes reconhece só a bondade do patrão. Ah, meu patrão fez isso para mim é porque ele é muito bom. Ele me deu isso é porque ele é muito bom. Conversa fiada.
Olha o milagre que Deus operou. Eu fui promovido, mas é porque o patrão gosta muito de mim. Isso aconteceu é porque o fulano é muito bom. Claro que nós não devemos deixar de reconhecer, deixar de ser grato às pessoas, às instituições que são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. A gratidão, ela tem que existir no nosso coração por aqueles que são instrumentos de Deus para nos abençoar. Mas nós nunca podemos deixar de reconhecer que acima de tudo é o Senhor que fez, é o Senhor que faz. Amém, meu irmão e minha irmã? Não podemos. Não podemos. E às vezes a gente precisa até tremer diante de algumas posições. A gente é tentado a isso. E as pessoas às vezes nos tentam. Nos tentam. Eu lembro quando o Edmilson saiu do hospital, chegou um amigo dele lá, que não é crente, olhou e falou: esse rapaz é forte, hein, rapaz, esse cara é campeão. Eu falei: campeão nada, rapaz, ele era morto. Ele era morto. Foi Deus, meu querido, que arrancou ele lá e da morte deu vida. Então as pessoas têm essa tendência, a gente vê as frases, eu venci o Covid. Por isso que eu ajudei a trabalhar a frase, Deus me deu vitória sobre o Covid. Amém, irmãos? Me lembro quando a Laís foi aprovada nos vestibulares da vida. As pessoas chegavam e diziam: essa menina é estudiosa. Falei: não é não, você está por fora. Claro que tem que estudar mesmo. Deus não vai dar uma chave de um avião na mão de um doido que não sabe pilotar. Tem que aprender a pilotar. Mas, acima de tudo, foi Deus, meu irmão. Foi jejum, oração, e Deus abençoou. Aí, para deixar o negócio assim bem gravado, eu lembro que lá em Curitiba, né? Ela entrou lá para fazer o registro lá, para sair matriculada. Aí quando ela veio lá com o pessoal que escreveram lá, os calouros lá, botou um apelidinho nela lá, algumas coisas, deu o cartaz para ela que ela vinha, e eu filmando aqui, eu dei um glória a Deus, que todo mundo olhou para mim assim. Esse doido aí está dando glória a Deus porque a filha dele passou em medicina, eu nem acredito que existe Deus. Aí eu dei um glória a Deus, glória a Deus! Deus, não lembro mais o que foi. Então nós não podemos cair nessa tentação, meu irmão. Que eu já vi de gente ser alvo de milagre. De milagre. E aí depois só exalta a instituição humana. Só exalta os homens. Só dá o crédito a homens, a seres humanos. Então, Deus faz muitas coisas nas nossas vidas e, claro, usando. Deus precisa usar a gente, precisa usar meios. Mas nós precisamos compreender que a glória devida precisa dar somente a Deus. Amém? Se Deus não fizer, meu irmão, todo esforço humano é inútil. Todo esforço humano é inútil. Todo esforço humano é inútil. Você já viu o mendigo doutor? Já vi. Doutor mendigo. Empresário mendigo. Pessoas com capacidade extraordinária. É como diz o Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você precisa aprender a colocar a sua confiança em Deus acima de todas as coisas. Você precisa aprender a dar a Deus a glória devida. Amém?
Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. E o grande Salomão, um homem dotado de uma capacidade extraordinária, de uma sabedoria extraordinária dando por Deus, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Aprenda a confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça Ele. E Ele com certeza endireitará as suas veredas. Amém? Então qual que é o segredo? O segredo de tudo é você reconhecer Deus em todas as coisas. Amém? É você dar a Deus a glória devida, a glória que pertence apenas a Ele. E Herodes foi morto exatamente porque ele tomou para si uma glória que não era dele, que pertencia somente ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu quero citar aqui parte do Salmo de número 136, alguns versos. E eu quero que eu vou citar a parte A. Esse salmo, inclusive, acho que foi lido no sábado, domingo passado, não me recordo. Mas eu quero citar a parte A de alguns versos do Salmo de número 136. E você vai citar a parte B de cada verso, que repete sempre a mesma coisa. Você vai dizer: porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esses versos aqui trazem algumas razões, são alguns versos só. Eu não peguei todo o salmo, mas esses versos trazem algumas razões pela qual nós devemos dar glória devida a Deus. Devemos louvar o Senhor, devemos agradecer ao Senhor, devemos reconhecer o Senhor. Amém, meu irmão? Eu queria que você, mesmo de máscara, você falasse. Amém? Você falasse. Então eu vou citar a parte A do verso e você vai citar a parte B. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá para ensaiar. Ninguém pode ficar de fora. Quem ficar de fora não vai entrar no céu. Vamos lá para ensaiar. 1, 2, 3. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Para o ensaio tá bom, agora é para valer. Amém? Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Dei graças ao Deus dos deuses. Dei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que se lembrou de nós em nossa humilhação. E nos libertou dos nossos inimigos. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Dai louvores ao Deus dos céus. Ore agradecendo ao Senhor. Reconheça o Senhor em coisas que Ele tem feito na sua vida. Reconheça o Senhor, agradeça a Ele. Eu sei que você se lembra de algo que Ele fez na sua vida, de um milagre que Ele operou, de uma porta que Ele abriu, de algo que Ele te deu. Agradeça o Senhor em oração nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor amado, pelos teus feitos poderosos nas nossas vidas.
Nós te louvamos, Senhor amado, Senhor querido, pelo milagre operado, Senhor, pelas portas que o Senhor abriu, meu Pai. Pai amado, Pai querido, por algo, meu Deus, que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Nós queremos, Senhor amado, na noite de hoje, ó Deus, pedir perdão ao Senhor, Pai, caso a gente tenha deixado de dar a glória devida ao Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, entre na presença do Senhor nesta noite, louvando a Ele. Nós, Senhor amado, nos arrependemos. Nós, Senhor amado, pedimos perdão ao Senhor e reconhecemos, Senhor amado, Senhor querido, que é o Senhor que fez, que é o Senhor que faz. Quantas vezes, Senhor, nós recebemos do Senhor, ó Pai, e não reconhecemos o Teu trabalhar, não reconhecemos o Teu milagre, não tributamos a glória devida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora celebrar a ceia. Os irmãos sentem por um minuto. Que? Primeiros Coríntios capítulo 11, chamar os obreiros aqui, presbíteros, evangelistas, pastores, venham cá para nós orar, apresentar ao Senhor esses elementos. Primeiros Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Por recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e